Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então chegamos hoje ao último dia da nossa novena a São Miguel. Cada dia meditando sobre um tema de São Miguel e sobre uma hierarquia angélica. Hoje o tema de São Miguel, nosso advogado, como está na ladainha, nosso príncipe e nosso advogado. E é o último coro dos anjos, aquele que a gente chama de anjos da guarda. No terço dos anjos, a gente reza pedindo para eles assim: para que sejamos por eles guardados nessa vida mortal e conduzidos à glória eterna do paraíso. No Salmo foi cantado assim: o Senhor ama seu povo de verdade. A prova que o Senhor nos ama é que Ele nos deu um tutor, um professor, um guia, um defensor, que é o nosso anjo da guarda. Cada pessoa tem o seu próprio anjo. Nunca se repetiu ou vai se repetir anjo da guarda. Cada um tem o seu. Deus não trabalha com reciclável. Deus é Deus da grandiosidade. A proporção do número de pessoas para anjo, segundo os padres da igreja, Agostinho e Jerônimo, é de 99 para 1. Tanto que eles interpretam a parábola da ovelha perdida assim: aquele filho, aquela ovelha que se perde, no fundo representa toda a humanidade. E os 99 que permanecem, as 99 ovelhas que permanecem, seriam os anjos. Então a cada uma pessoa teria 99 anjos, de proporção do número deles. De fato, então, é uma enormidade. Lá no Apocalipse vai chamar de miríades de miríades, ou seja, milhões vezes milhões. E é interessante que Deus nos ama de tal forma que então Ele deu a missão do seu anjo da guarda de cuidar de você. Logo depois que o anjo passou pela prova, como a gente já viu toda essa semana, logo depois que ele passou pela prova, o anjo tem duas missões, duas funções. A primeira, e sempre a mais importante, é louvar a Deus. A segunda missão é sempre algo de concreto, de próprio. A gente viu durante essa novena que tem anjos que contemplam a encarnação do Verbo, a cruz, a Eucaristia, o poder de Deus, a vontade de Deus. Tem anjos que cuidam das galáxias, anjos que cuidam dos países, anjos que cuidam das famílias e anjos que cuidam de você. Então, logo depois de passar pela prova e adorarem a Deus, eles receberam uma missão: o cuidado de você. É como se Deus desse para você, para o anjo, uma missão secreta, como se fosse um agente secreto, e entregou para o anjo um dossiê contendo tudo aquilo que você ia ser, tudo aquilo que você seria, e disse para o seu anjo: você vai cuidar dessa pessoa, a sua missão é fazer de tudo para que ela venha até mim. Ela é livre, mas você vai fazer de tudo para que ela venha até mim.
O anjo, então, além de adorar a Deus, ele aguarda ansiosamente o nosso nascimento, esperando não só um modo de mostrar, de provar que ama a Deus, mas também de que nos ama. De forma que ninguém, absolutamente ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem seus filhos, nem o padre, ninguém, tirando Jesus, Maria e José, vai te amar mais do que o seu anjo da guarda. Ninguém te ama mais do que o seu anjo da guarda. Ele é o seu grande amigo. Ele é o seu irmão, como se fosse um irmão mais velho, mas um irmão mais velho cheio de poder, cheio de sabedoria e cheio de Deus, para te conduzir até Deus. No livro do Êxodo, Deus diz assim: eis que eu envio o meu anjo à sua frente, para que te guarde pelo caminho, te conduza ao lugar que eu tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e escute a sua voz. E não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu próprio nome. Quando ele fala assim, está sobre o meu próprio nome, é Deus dizendo assim: ele está sobre a minha tutela, sobre a minha ordem. Eu mandei que ele te guardasse, eu mandei que ele te conduzisse. O demônio, que é sujo, ele desfigurou o papel do anjo da guarda, e muitas coisas na nossa cabeça entrou que não são de fato de fé. Muita gente, por exemplo, fica procurando o nome do anjo da guarda. Isso é um erro grave, porque anjo não tem nome, ele tem essência, é aquilo que ele é. Quando a gente fala Miguel, Gabriel e Rafael, no fundo é um jeito de traduzir para nós o que ele é. A palavra Gabriel, por exemplo, significa poder de Deus. O anjo Gabriel, então, ele é como se fosse um espelho, que quando você olha para ele, você vê o poder que vem de Deus. Rafael significa Deus cura, a mesma coisa. É muito mais do que um nome. O mundo esotérico, então, fica querendo confundir a função do anjo. Primeiro, quando se dá um nome a alguma coisa na Bíblia, significa que eu tenho poder sobre aquilo. Na Bíblia é isso que significa. Por exemplo, quando Adão e Eva, principalmente Adão, dá nome aos animais, significa que ele tem poder sobre os animais. Ele vai ter que conduzir a criação até Deus. Quando o pai ou a mãe dá nome ao seu filho, significa justamente isso. Eu tenho autoridade, eu tenho poder sobre isso. Os anjos são maiores do que nós. Eu não posso tratar o meu anjo da guarda como se fosse animal de estimação. Por isso, você não pode procurar nome nem apelido em anjo. Se você pudesse ver o seu anjo da guarda, você ia ver, olha só como é muito mais do que um nome. Você ia ver como se fosse um espelho, o tanto de amor que Deus tem por você. O tanto de amor que Deus te ama. Essa é a essência do seu anjo. Também entrou na ideia do povo aí, esotérico, que tem que achar a hora do anjo, a cor do anjo, a vela do anjo. Tudo isso não é fé católica. A fé católica é de fato que eles são os nossos grandes irmãos, que ninguém nos ama tanto quanto o nosso anjo da guarda, porque ninguém quer que a gente vá mais com Deus do que o nosso anjo da guarda. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, não tem nem 1% da desejo e da vontade que o seu anjo da guarda quer que você chegue até Deus. Ele de fato te ama, e ele foi dado então para proteger e conduzir você para isso.
Por muitas vezes também a gente trata o anjo de uma forma ou boba ou racional. Racional é quando muita gente não dá bola, nem liga para o anjo, nem reza para o anjo, nem pede para o anjo, muita gente, infelizmente até dentro da igreja tem gente falando aí que anjo não existe, que o demônio não existe. Está no catecismo, está na fé católica, né? Racionalizando a coisa. Por outro lado, ou achando que é anjinho bobo, né? Quando a gente viu ontem e antes de ontem, quando a gente deixa de rezar, deixa de santificar, a gente deixa de ajudá-los, de fortalecê-los. Mas também não posso tratar de uma forma infantil, sabe? Pedindo que o nosso anjo faça coisas bobas, do tipo, anjo da guarda, olha o bolo para mim, para ele não queimar. Muita gente também trata o anjo da guarda como se fosse, de novo, animal de estimação. Mas pensa só, um ser que é capaz de fazer com que você tenha medo diante da glória que ele possui. Se o seu anjo da guarda aparecesse diante de você, você teria medo de tanta glória de Deus que ele traz. Por isso, a gente deve ter uma verdadeira devoção, um verdadeiro amor e respeito ao anjo da guarda. A gente deve rezar sempre pelo anjo da guarda e pedir para que ele de fato nos ajude. A oração que a gente reza do Santo Anjo, ela parece bobinha, mas também é uma oração muito profunda e que tinha que estar sempre na sua boca. Santo Anjo do Senhor, veja, ele é do Senhor, ele não é seu, ele não é cachorrinho seu. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Olha o que o padre falou, zelo significa um amor que dói. Você se lembra que Jesus, quando expulsa os vendilhões do templo, aí o evangelista escreve assim, para que se cumprisse a profecia, o zelo por tua casa me consome. Ou seja, um amor que dói no meu peito. Por isso que Jesus não ficou indignado com o que estava fazendo com o templo, ou o que fazem com a igreja. Quando as pessoas também abusam da igreja. Mas repara que a palavra é zeloso. O Senhor da guarda tem por você um amor que dói. Chega a doer no peito dele. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou, olha só, desde a eternidade, desde quando Deus criou os anjos e eles passaram pela prova, eles já receberam a missão de cuidar de você. E desde essa época ele já está intercedendo por você, ele já está pedindo por você. E o padre dizia ontem, não é? Que os anjos, eles esperam que a vontade de Deus seja feita. E o padre dizia que os arcanjos, que são responsáveis pelos anjos, eles ajuntam as pessoas também. Então, por exemplo, era uma missão de um arcanjo unir o seu pai com a sua mãe. Falar com o anjo do seu pai, falar com o anjo da sua mãe e fazer com que houvesse o encontro, o namoro, o casamento, para que você nascesse, para que cada um da sua família nascesse. O seu anjo também criou essa expectativa, criou esperou por aquele momento em que você, quando fecundado no ventre da sua mãe, começou a existir. E é por isso que o padre falou ontem também. Ai daquelas pessoas que abortarem uma criança, porque no dia do juízo, quem vai pedir conta da vida dessas crianças vão ser o anjo da guarda delas. Esses anjos, pensa só, esperaram tanto para poder ajudar aquela pessoa e de repente aquela criança é abortada. No dia do juízo, esse sangue, os anjos vão pedir a conta desse sangue. Mas, como o padre falou, no momento que você foi concebido, o seu anjo pulou de alegria.
Agora ele existe. Agora ele não é somente um sonho de Deus. O padre falava ontem, quando acontece o casamento, o arcanjo que juntou as duas pessoas, naquele momento também pulou de alegria. Por quê? Porque a vontade de Deus foi feita. Aconteceu aquele casamento. Era sonho de Deus. Muita coisa queria impedir aquilo. Às vezes a gente acha que é coisa tudo banal, tudo coincidência, tudo... Aqui a gente tem que olhar também, inclusive, para os casais que não casaram na igreja. Será que é a vontade de Deus? Só vai saber se eles se casarem de fato na igreja. Então, nesse momento da sua concepção, ele começa a ter uma missão prática. Padre, mas o anjo ele fica do meu lado ou ele fica no céu? Como ele é espírito puro, São Tomás fala assim, que ele está aonde ele age. Ou seja, não dá para definir espaço como a gente pensa. O símbolo da asa no anjo significa justamente isso, que é como se ele pudesse estar aqui, rapidamente estar ali e rapidamente voltar. Muitos teólogos, quando vão explicar, por exemplo, a bilocação de um santo, bilocação é quando um santo fica em dois lugares ao mesmo tempo. Vão dizer assim que no fundo não é dois lugares ao mesmo tempo. No fundo é o anjo da guarda que leva ele de forma tão rápida que parece que era dois lugares ao mesmo tempo. Outros teólogos vão dizer assim, como o anjo ele sabe de química, de física, ele pode fazer um corpo aparente do Padre Pio para algum lugar e levar o Padre Pio para outro. Os anjos da guarda, eles recebem então essa missão concreta e daí durante a nossa vida ele vai nos cuidando para que não é simplesmente a gente não se machuque, também isso, mas acima de tudo para que a gente vá para o céu, para que a gente se salve. Olha só o que falou no terço dos anjos que a gente fez: guardados nessa vida mortal e conduzidos à glória eterna do paraíso. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, ou seja, como se fosse um tutor, um condutor, sempre me rege, me guarde das ações do inimigo, guarde das provações, guarde das tristezas, guarde. Muita coisa era para a gente sofrer, mais do que a gente já passa. O nosso anjo da guarda segura a bronca ainda. Ele seguraria mais se a gente fosse santo. O padre explicou ontem e antes de ontem isso. Me guarda, me governa. Tem hora que tem que puxar a orelha, tem hora que ele precisa nos ensinar, tem hora que ele precisa dar dura, pôr de castigo, e me ilumina. O anjo da guarda também ilumina a nossa inteligência para que a gente faça a vontade de Deus. De novo, quanto mais a gente estiver na graça, quanto mais a gente estiver caminhando em Deus, mais a gente percebe essa ação do anjo da guarda na nossa vida. Se a gente não dá bola para ele, se a gente não se santifica, se a gente não busca a vida sacramental, o papel do demônio é que faz isso. Porque, você lembra ontem, da mesma forma, e antes de ontem, da mesma forma que Deus designou um anjo para um país, para um estado, para uma cidade, para uma família, e designou um anjo para você, o diabo também. Também tem um diabo que é especialista em você. E é por isso, se você estiver fraco, você está solto. Se você estiver fraco na vida da graça, você está de peito aberto. O anjo da guarda, então, tem essa meta e vai te conduzir e quer te conduzir. Quando, no instante da nossa morte, ele virá em nossa defesa. Porque no penúltimo momento da nossa morte,
o demônio vai jogar todas as cartadas dele para que a gente renuncie a Deus. E se o seu anjo da guarda não rebatesse essa tentação, se o seu anjo da guarda estivesse dormindo ou não estivesse ali, e o demônio viesse com toda a sua força, ninguém se salvaria. O anjo da guarda, ele permite que você seja tentado naquilo que Deus quer que você seja. E no momento da morte também, muito aquém das suas forças, muito antes das suas forças. Porque se fosse do jeito que o demônio quer, ninguém se salvaria. Então, no momento da morte, ele vem como nosso guardião, com a nossa defesa. No juízo, ele espera e assiste conosco toda a nossa vida. E quando a gente vê o nosso juízo, a gente vai ver de modo claro toda a nossa vida, tudo que estava no nosso coração, tudo que estava no coração das pessoas. A gente vai ver a ação da graça de Deus e a gente vai ver também, vai ter a noção exata da ação dos anjos e de modo especial do anjo da guarda na sua vida. E tem hora, nessa hora do juízo, que o seu anjo da guarda vai falar assim: eu falei, né? Eu dei uns toques, eu avisei. Tem horas que o seu anjo da guarda vai se alegrar. Na hora que você tiver vencido um pecado, buscado a Eucaristia, adorado de verdade, se santificado, rezado o seu terço, nessa hora o seu anjo da guarda vai ficar orgulhoso de você. Se uma pessoa cair na desgraça de ir para o inferno, o anjo da guarda vai deixar essa pessoa na porta, porque ele não vai lá, ele já está na graça de Deus. Ele falhou na missão, como o padre disse no início, ele recebe a missão de Deus, dizendo assim: você vai fazer de tudo para que ele se salve, mas ele é livre. Então o anjo da guarda, se uma pessoa se perder, vai saber que é a pessoa que escolheu. Se você, e a princípio todos nós iremos passar pelo purgatório, o anjo da guarda, ele vai nos consolar no purgatório. Ele não sofre, mas ele vem em consolo, ele nos ajuda, ele nos dá esperança. Você viu antes de ontem que o padre falava que havia um anjo lutando contra o anjo ruim e ele não encontrou consolo em homem algum, porque ninguém se santificava. Mas aí ele encontrou consolo em outro anjo, que é São Miguel. São Miguel o consolou. São Miguel deu força. O seu anjo da guarda também fará isso com você quando você chegar no purgatório. Por que purgatório? Porque, gente, para ir para o céu direto tem que ser bom, hein? Outro dia o padre fala. Mas você não pode mirar no purgatório, você tem que mirar no céu, porque se mirar no purgatório é perigoso a mira cair, não é? Então mira no céu. Quem sabe Deus te dá a graça de ganhar uma indulgência plenária no momento da morte. Quem sabe Deus te dá a graça e você também de se santificar como um Padre Pio contra Santa Rita, não é? Quem sabe, né? Mas a princípio, o Papa Bento fala, todos nós passaremos, porque pensa assim, se você morrer agora, está tudo limpo aqui, então é purgatório, entende? Tomara, e ele quer isso, mas se a gente for para lá, o seu anjo da guarda vai te consolar. E se você for para o céu, ou quando você for para o céu, ele te levará. Ele que terá a honra de te levar. E vai tocar a corneta e vai falar assim: galera, olha quem chegou. Ninguém é nosso maior amigo do que nosso anjo da guarda. Daqui a pouco a gente vai celebrar o dia do anjo da guarda, o padre vai falar mais, no dia 2 de outubro, aí o padre fala um pouco mais. O cardeal Henry Newman, que era anglicano e depois ele se converteu, ele escreveu uma oração assim, ó:
para o anjo da guarda dele. Ó meu velho amigo, amigo desde o primeiro momento do sopro da minha vida, meu amigo fiel, que nunca me traiu e nunca vai me trair, sempre estivesses perto de mim, mesmo quando eu estava longe de Deus. Meu Criador te confiou quando a minha alma era formada, esse que é um ser proveniente do pó. Nem o fervor da oração, nem a fé da mente formada me deram tutores como São José. Ele está falando assim, que o ensinamento do anjo da guarda é do naipe de São José. Você que me levou até a fonte do batismo. Olha que bonito. Quando na adolescência fui ultrapassada um espírito rebelde, se deu a você tudo e mesmo assim esteve comigo. Ou seja, ele vendo minhas atrapalhadas na adolescência, na vida, não sei o que, ele tinha tudo para me abandonar e ficou comigo. Então, quando a culpa e o juízo vieram, com um terror não dominado, soprasses e apressavas a sanar as minhas penas. Vai confessar, vai buscar Deus, volta para Deus. Não desistiu de mim. No momento que eu estive mais longe, Ele não desistiu de mim. É isso que o santo está dizendo. Ó, quem poderá tecer por inteiro todas as suas fadigas e dificuldades, meu amigo? Quanto trabalho que a gente deu para o anjo da guarda, não foi? Quanta, entre aspas, canseira. É lógico que o anjo não sente canseira como a gente, mas que a gente deu trabalho, deu, hein? E você que me colocou sempre um sorriso de Maria. E você que me conduziu aos pés de Pedro, ou seja, me conduziu à igreja. Ele está falando da conversão dele, né? Como o padre falou, ele era anglicano. E tinha receio da Virgem Maria, e de repente ele descobre a Virgem Maria, o sorriso da Virgem Maria. Ele vê que é o anjo da guarda que conduz ele para ela. Que é o anjo da guarda que conduz ele para a igreja, para os pés de Pedro. Então, no fim da minha vida, vós vos inclinareis sobre a minha cama, e na hora em que se estenderão as sombras sobre a minha vida, serás meu amigo vigilante e zeloso. Olha, amigo meu, quando estiver diante do juiz, e serei poupado pela graça, e conseguir resistir ao fogo da purificação, e meus pecados forem consumidos, meu amigo, meu irmão da minha alma, eu te agradecerei eternamente. Quando chegar o dia da minha libertação, olha agora, então teus braços me levantarão, suas duas asas me levarão até a lareira secreta do fogo do amor da eternidade. Serei abraçado por Ele e conduzido pelas duas asas até o coração de Deus. Ninguém te ama mais que o Senhor da guarda, gente. Aprenda a amá-lo, respeitá-lo, escutá-lo, rezar sempre pelo Senhor da guarda. Mas acima de tudo, se você às vezes não se lembra de ser direto nessa oração, basta que você se santifique. A sua santidade agrada o coração do anjo e o fortalece. Canta as oferendas.